Ricardo Salles tem 44 anos, é advogado, tem especialização em administração de empresas. Durante o governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo, foi secretário do governador e do meio ambiente. Em dezembro do ano passado, teve o seu nome anunciado pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro para a pasta do meio ambiente. Antes de assumir os cargos, tentou se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo por 2 vezes. Foi filiado a partidos como PFL, DEM e Novo. Senhor ministro Ricardo Salles, muito boa noite ao senhor. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. Obrigado, Heraldo. Prazer. Comigo para esta entrevista, os colegas Merval Pereira, Miriam Leitão, Cristiana Lobo e Natuza Neri. E também João Borges. Boa noite, muito boa noite, meus colegas. Boa noite. Posso começar? Eu gostaria de começar. Ministro, há cada vez mais, em países da Europa, por exemplo, uma exigência quanto às nossas práticas, tanto em relação à produção dos nossos produtos da agropecuária, quanto às nossas práticas preservacionistas. Nós acabamos de fazer um acordo agora, Mercosul-União Europeia. As exigências são fortes. Podemos ter problemas, vamos assim dizer, econômicos em relação aos nossos produtos para nos enquadrarmos a essas exigências? E eu vou dar um número aqui da Embrapa Territorial, a área de preservação e proteção da vegetação nativa, segundo a Embrapa Territorial, é de 66,3% do território, 9% do território com lavoura e florestas plantadas. Por que esses dados não se casam diante do nosso público do exterior? Bom, primeiro, o Brasil é uma potência agrícola que assusta vários países que concorrem conosco. E, portanto, há uma permanente tentativa de encontrar, motivos para criar a chamada barreira não tarifária, né? Nós vimos até ontem, por acaso, já alguns se mobilizando para dizer que tem medo do Brasil, etc. Mas o Brasil produz de maneira sustentável. Nós temos visto aqui o crescimento da produtividade da agropecuária brasileira, e para quem sobrevoa, qualquer região do Brasil que você for, você vê, em geral, as APPs, as reservas legais, todas muito bem cuidadas, né? Então, o que a gente vê é uma obediência, na grande maioria dos casos. Pode haver, evidentemente, exceções essas que precisam ser coibidas, mas a grande maioria dos casos, a agropecuária brasileira respeita a legislação ambiental e vem avançando na preservação. Nós temos o Código Florestal Brasileiro, que é uma norma exemplar para o resto do mundo. É uma norma extremamente restritiva, resultado de grandes debates. Eu, salvo engano, o deputado Aldo Rebelo, à época relator do Código Florestal, fez cerca de 900 audiências públicas, ouvindo tanto a parte dos ambientalistas quanto dos produtores rurais, e produziu uma norma essa que o Congresso abraçou, transformou em lei, que é o ponto de equilíbrio, eu diria, a melhor norma possível, tanto que ambos os lados não saíram completamente satisfeitos. Quando ambos os lados não estão satisfeitos é porque a norma é bastante equilibrada. Então é nesse cenário que a produção brasileira se insere. E é possível que, ainda assim, a gente tenha que demonstrar isso cada vez mais para o mundo, explicando realmente que o Brasil tem qualidades, protege o meio ambiente e que produz, em larga escala, produtos de qualidade, respeitando o meio ambiente. Não são muitos os países que têm condições de mostrar esse histórico, né? Ministro, o desmatamento, como tem crescido, ele não pode ser um argumento, um empecilho para a continuidade dessa grande vitória que foi o acordo Mercosul-União Europeia? Isso não pode atrapalhar? Eu acho que pode. O desmatamento, na curva do desmatamento, ele vinha até 2004, ele se estabilizou entre 2004 e 2012, e voltou a crescer de maneira irregular, mas voltou a crescer de 2012 para cá. São 7 anos, portanto, de uma tendência, depois acentuada de 2016, 15, 16 e 17, uma tendência essa que vem de 2012. Nós precisamos encontrar realmente um ponto de equilíbrio que perpassa, na minha opinião, apenas as questões de comando e controle. Passa
por encontrar um aproveitamento econômico, uma destinação econômica adequada para a região da Amazônia. Nós temos que dar esse dinamismo para que toda a população que vive dentro e no entorno da floresta possa respeitá-la e respeitando-a em razão das atividades que dela decorrem. Enquanto essa população não tiver o desenvolvimento econômico assegurado, no sentido de ter valor, agregar valor na floresta, as pressões exógenas para a exploração do desmatamento ilegal, do roubo de madeira, do garimpo ilegal, enfim, todas essas atividades que acontecem dentro da Amazônia vão continuar acontecendo. Então você acha que vai continuar acontecendo desmatamento? Ok, tudo bem, porque faz parte do projeto. Não, de jeito nenhum. Eu não disse que é ok. Eu disse que é uma constatação do que está acontecendo. E o governo? O governo está fazendo. Essa semana, inclusive, estavam uma quantidade de operações recorde, de operações do IBAMA na região da Amazônia. Nós também entendemos que o desmatamento ilegal tem que ser combatido, mas é preciso entender as causas do desmatamento ilegal. E dentre as causas do desmatamento ilegal, o que eu estou dizendo é justamente que falta um dinamismo econômico adequado para a floresta. Você quer entender as causas do crime, para aceitar o crime? Não é para aceitar o crime, é para entender como é que você diminui a pressão ilegal sobre a floresta. Não é aceitar. Aceitar é muito diferente de entender. Se nós ficarmos em operações de comando e controle, o desmatamento vai continuar crescendo como está há 7 anos. Já demonstrou que simplesmente atividades de comando e controle não são suficientes. Num território de 5 milhões de quilômetros quadrados, não há operação de comando e controle que dê conta. Mas, ministro, o senhor reconheceu que o Brasil pode até ser prejudicado nesse acordo comercial com a União Europeia. Então, é interessante a gente observar o seguinte: o Brasil procura um protagonismo econômico, fez um acordo importante, corre o risco de ter danos nesse acordo econômico por questões ambientais. Por que o Brasil não consegue ser protagonista também na área ambiental, se o Brasil tem sim um patrimônio ambiental importante e reconhecido, e até por isso mesmo que a gente sofre pressões externas? Bom, João, este governo, eu como ministro e esse governo, nós também queremos preservar a Amazônia. Isso é consenso. Esse não é um governo que não quer preservar, não é um governo que não valoriza o meio ambiente, não é isso. O que nós entendemos é que há uma questão de preservação que precisa caminhar junto com a questão econômica. Estou falando especificamente do caso da Amazônia. Há uma questão aí da Amazônia que precisa contemplar o desenvolvimento econômico. Eu cito um caso aqui. Eu tive esses dias no Acre. Fui em 2 locais que merecem aqui serem citados. Fui a Cruzeiro do Sul, onde tem uma tribo indígena, os Poianauas, que é praticamente na fronteira com o Peru. Ali passa a BR-364, que seria a ligação do Brasil com o Peru, mas ela interrompe alguns quilômetros antes do Parque Nacional da Serra do Divisor, e é uma estrada que não foi concluída há muito tempo, sob o falso argumento de que os indígenas daquela região não querem a estrada. Muito bem, eu fui lá essa semana, nos reunimos com os indígenas, aliás, com ampla cobertura da imprensa local, estavam todos lá, isso tudo está registrado, e eles querem a estrada. A contrário senso do que vinha sendo dito, de que eles não querem estrada, eles querem estrada, eles têm preocupação com a sua cultura, com a sua identidade local, mas eles querem estrada. Querem estrada por quê? Porque eles querem se ligar ao comércio, querem receber produtos vindo do Peru, da jazida de calcário, que tem a jazida mais próxima, que pode lhes permitir ter uma agricultura de melhor desempenho ali na região da tribo. Então, esse é um exemplo, por exemplo, com relação aos indígenas. Eles querem o progresso. Não é verdade que eles são contra. Quem é contra são as ONGs que ali fizeram daquilo o seu cavalo de batalha e que vem dizendo que os indígenas são contra e que aquilo vai destruir a sua cultura. Não é verdade. O outro local que eu estive também no Acre nessa viagem foi na reserva Chico Mendes, 900 mil hectares, onde supostamente as pessoas deveriam viver, de acordo com essa tese da florestania, deveriam viver da extração da castanha, da seringueira, do látex, né, e do açaí. Nenhum deles quer viver mais disso. Nós nos reunimos com todas as lideranças que vivem na reserva, eles disseram é inviável viver da exploração da castanha, da seringa e do açaí. Eles disseram, nós queremos produzir no percentual de terra que nos é permitido, mas não autorizado, quer dizer, é permitido teoricamente, mas não dão autorização, para que eles façam criação de gado para produção leiteira,
produtos de laticínios que eles possam, inclusive, vender, tanques de piscicultura para eles produzirem e venderem o pescado, café, eles querem produzir café, ou seja, se da mesma forma que os indígenas não querem esse isolacionismo, sem estrada, sem nada, ao contrário do que era dito, também na reserva Chico Mendes eles não querem mais viver do extrativismo. Por que nós não só esse governo, que assumiu há 6 meses, mas os outros governos não conseguem dar uma segurança, não só para a opinião pública internacional, mas aqui para o Brasil, de que realmente você consegue chegar a uma política, a uma ação eficaz para deter o desmatamento ilegal na Amazônia? Bom, o desmatamento ilegal, ele tem, sem querer exaurir o tema aqui, porque é um tema complexo, mas ele tem algumas causas. Várias delas passíveis de serem atacadas, ou seja, serem endereçadas por políticas públicas promovidas pelo governo federal, outras precisa ter o governo estadual e outras estadual, mais federal, mais dinamismo econômico, né? Qual é a dificuldade que nós temos nesse sentido? Primeiro, o tema ambiental é um tema que ele está muito mais, do ponto de vista inclusive internacional, para a emoção do que propriamente para a razão. Se você for olhar, como os dados que o Heraldo colocou aqui há pouco no início do programa, se for analisar os dados concretos, o Brasil é um exemplo de conservação. Não há absolutamente nenhum elemento que possa ser utilizado para dizer, olha, o Brasil está desmontando o seu sistema ambiental, o Brasil não está conservando o seu meio ambiente, não está conservando as suas florestas. Não é verdade. Nós temos um meio ambiente no Brasil muito bem conservado, basta olhar os gráficos, olhar os mapas, as imagens de satélite. Tem problemas? Tem problemas. Problemas só na Amazônia? Não. Tem problemas em outros biomas, em outras regiões do país. E nós temos que, de maneira equilibrada, coerente, que reconheça a necessidade de instrumentos em permanente aprimoramento, endereçar respostas para esses temas ambientais. Mas daí a transformar o Brasil no grande vilão do meio ambiente não é verdade. A Alemanha, a Europa, não vai cumprir o Acordo de Paris. Já disse que não vai cumprir. E o mundo inteiro não falou nada. O Brasil, que está cumprindo os seus compromissos, parece que é o grande vilão. Veja a diferença de tratamento. Vários países do mundo, Estados Unidos inclusive, acabaram com as suas florestas. Nós temos 66% de cobertura vegetal nativa preservada. Nós temos uma atividade agropecuária extremamente equilibrada no Brasil, extremamente equilibrada. Que, aliás, é importante falar desse tema, eu assisti à entrevista que vocês fizeram com a Tereza Cristina, o Brasil está muito abaixo, mas muito abaixo, do uso de agrotóxicos por hectare do que vários países da Europa. Aliás, países esses que estão fazendo uma grande movimentação em torno desse tema do agrotóxico, quando que eles usam por hectare muito mais quilos de agrotóxico do que o Brasil. E ninguém fala nada. Então, assim, essa questão, nós não podemos sucumbir a essa campanha internacional, de certa forma, criada por os nossos concorrentes do agronegócio, que tem medo da expansão do Brasil no mercado internacional. Não podemos sucumbir a isso em temas que não são verdadeiros. Aquilo que nós tivermos o que melhorar, vamos reconhecer, aliás, reconhecemos que há temas que podem e precisam ser sempre cuidados e melhorados, e nisso nós vamos fazer, mas não assumir responsabilidades ou culpas que nós não temos. E isso precisa ser dito de uma maneira bem clara, para não deixar dúvida. Mas, ministro, quando eu ouço o senhor falando, às vezes eu tenho a impressão de que, bom, se do ponto de vista relativo o Brasil não consome tanto o volume de agrotóxico como comparativamente qualquer outro país ou da Europa ou de qualquer região do país, quando o senhor fala que, olha, nós não somos um mau exemplo e a gente não tem que ter culpa por isso, porque nós desmatamos menos em relação à nossa área do que países amigos com quem o Brasil se relaciona, às vezes fica parecendo que é quase que se o governo estivesse pedindo uma licença ou para desmatar ou para usar mais agrotóxico, quando o movimento mundial exigiria um caminho inverso. Mas, de toda forma, o senhor citou a Europa e na França, por exemplo, o senhor citou os países europeus como casos de que eles, assustados com a potência agrícola que o Brasil de fato é, usam esse argumento do desmatamento para poder não negociar ou se colocarem contra essa aliança, esse acordo Mercosul-União Europeia. Mas será que todo o problema se resume a isso?
Será que de fato tem um complô internacional com medo da potência agrícola que o Brasil é e nós não temos nenhuma lição de casa para fazer? Não, do ponto de vista ambiental? Eu disse aqui há pouco que nós temos coisas para permanente tomar conta, para tomar cuidado e ajustar e cuidar permanentemente. Nós não estamos dizendo que nós somos perfeitos, nem que o Brasil não tem coisas para fazer em termos de preservação ambiental para além daquilo que já faz. Não disse isso. Simplesmente disse que nós temos muito menos culpa ou muito menos passivos ou responsabilidades do que querem fazer crer. E esses querem fazer crer tem diversos objetivos, dentre eles criar barreiras não tarifárias contra o Brasil, como proteção de mercado. Há também uma discussão muito forte em relação à pressão de ONGs, de ONGs estrangeiras em relação ao Brasil. O governo Bolsonaro vem colocando esse tema de recursos para entidades do terceiro setor, ONGs, de forma muito clara, dizendo ONGs têm que viver de recursos não governamentais, como o seu próprio nome diz, não de recursos do Estado. Enfim, há realmente uma situação propagada no exterior que não representa efetivamente a realidade aqui. Qual é a nossa visão em relação a isso? O Brasil agora, falávamos há pouco aqui antes de começar o programa, o Brasil agora passa a ter uma preocupação maior vamos dizer, endereçar de maneira mais adequada a sua imagem, um esforço de apresentar as informações como elas de fato são no mercado internacional, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, onde for necessário. Fazê-lo de maneira profissional, com assistência de equipes e profissionais que nos ajudem a fazer isso de maneira efetiva e com a tranquilidade, com a certeza de que nós vamos mostrar coisas que são verdadeiras. Nós não vamos criar marketing para enganar nem mercado A, nem B, nem C. Basta nós mostrarmos as coisas que realmente são como elas são, que nós temos certeza que é um bom portfólio ambiental para ser mostrado. E isso é uma tranquilidade que nós temos no Brasil. Basta verificar qualquer assunto efetivamente que tem sido levantado contra nós, ele não subsiste minimamente a um teste de veracidade. Você compara a versão ao fato, a versão não fica de pé, porque de fato são versões que vão sendo construídas e criadas e vamos dizer, infladas, que não se corroboram na realidade brasileira. Eu arrisco a dizer, qualquer assunto que for suscitado, qualquer um, se for examinado de verdade, não precisa gastar muito tempo com isso, vamos olhar qualquer assunto, pode escolher qualquer um. O Brasil tem uma ótima situação ambiental, situação essa que não se degradou em nenhum momento do dia 1º de janeiro, do início do mandato do presidente Bolsonaro até hoje. Muito pelo contrário. Nós temos feito um esforço muito grande de melhorar a eficiência na gestão dos recursos públicos, recursos esses sempre escassos e ainda mais escassos em razão da crise econômica que nós herdamos de governos anteriores, esses contingenciamentos, tudo isso é em razão do que nós herdamos. Então a dificuldade, eventualmente, em fazer políticas públicas, ela decorre da irresponsabilidade e da má administração dos que nos antecederam, inclusive na gestão de recursos destinados à questão ambiental. Nós temos aqui muita coisa boa acontecendo no Brasil, muitos esforços e talvez agora, como nós temos ouvido em alguns lugares, uma questão de comunicação importante, que é algo a ser feito permanentemente, mas é o trabalho que nós temos que fazer. Vamos a duas manifestações do pós-acordo, pós-negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Uma do lado francês e uma do lado brasileiro. Em seguida, o Merval vai fazer uma pergunta ao senhor. Vamos à... Moi, je ne peux pas vous dire que nous allons aujourd'hui ratifier le Mercosur. On va le regarder dans le détail et en fonction de ce détail, nous allons décider. Donc la France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. La France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. Eu acho que cabe, nesse momento, sobretudo, por isso que eu digo, acho que é uma coisa muito para público interno, na França, eu acho que cabe muito a Comissão Europeia esclarecer aos seus países membros, inclusive a França, aquilo que está dentro do acordo, e acho que vai ficar claro para a França e para todos os outros que esse tipo de tema já está coberto dentro do acordo, né? Ministro, o senhor estava falando que é necessário uma campanha para esclarecer o mundo sobre a situação brasileira. Vou ficar pensando o seguinte, os europeus fazem uma campanha contra o Brasil, segundo o governo, por motivos internos,
de política interna, como disse o ministro, o chanceler. Por que o Brasil, então, não aproveita e faz ao contrário? Faz uma política que rebata essa política interna no exterior, mas defendendo nossas riquezas, mostrando o que a gente faz, que isso neutralizaria a campanha internacional, se é verdade que é só uma campanha internacional contra a potência agrícola brasileira. Não, Erval, é isso mesmo que nós vamos fazer. Mostrar, quando a gente fala assim, teoricamente, os temas que são apresentados na Europa. Vamos lá, de que a agricultura brasileira não é sustentável. Basta mostrar o que é a agricultura brasileira. Então, isso será mostrado. Mas o desmatamento, por exemplo, agora aumentou enormemente. Vamos lá. O Brasil tem 5 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia. A quantidade de quilômetros desmatados no ano passado foi de 8 mil quilômetros, números gerais, mais ou menos isso. Dá 0,2%. Então, numericamente, nós já temos, não estou dizendo que isso seja um objetivo em si mesmo ou parar por aí, mas percentualmente nós já temos um desmatamento zero. É a terceira casa decimal depois do zero. Tá? Então, isso tem que ser dito com todas as letras. Isso quer dizer que nós estamos satisfeitos com 8 mil quilômetros ou eventualmente um número que venha maior? De maneira nenhuma. Mas daí a dizer que o Brasil está destruindo a floresta amazônica também não é verdade. Então nós precisamos aí colocar as coisas no seu devido patamar. E é essa a explicação de maneira equilibrada que nós precisamos dizer. Dentro justamente deste argumento de demonstrar as coisas na Europa, falei do agrotóxico, por exemplo, que foi um dos temas aí ditos, até teve uma cadeia, salvo engano, a sueca, o finlandês, algum país sueca, que disse que não ia comprar mais produtos brasileiros por causa do aumento exponencial da aprovação dos agrotóxicos. Muito bem. A verdade é que os agrotóxicos, ou os defensivos, que é o nome correto, ficaram retidos na ineficiência de aprovações dos órgãos, sobretudo a Anvisa, mas não só, ao longo de anos, porque não tinha nem pessoas, nem tecnologia para fazer a aprovação a tempo e a hora. E agora, graças a um sistema automatizado que foi contratado pelo governo para fazer análise desses pedidos, finalmente você está atualizando produtos que, se você demora para aprovar, eles já chegam antiquados, chegam superados no mercado. Detalhe, só para concluir. Os produtos que estão sendo aprovados, inclusive, são simplesmente novas fórmulas de um mesmo princípio ativo. Ou seja, são produtos mais modernos, com menos potencial de dano, quer seja para o meio ambiente ou para as pessoas. Mas olha, tem alguns agrotóxicos que são proibidos na Europa e nós usamos aqui. Mas não são nos Estados Unidos, por exemplo. Bem, então a gente vai ter culturas para exportar para a Europa, outras culturas para exportar para os Estados Unidos, outras culturas para a gente consumir internamente? Não. Todos os produtos, eles têm, primeiro, a aprovação segue um padrão rigoroso. Segundo, há testes de quantidade de defensivos no alimento. Nenhum produto é exportado para onde quer que seja, sem ter um controle se há ali uma carga ou não de defensivo excessiva para o consumo humano. Então veja como há uma diferença muito grande entre o argumento emocional, rotulado da questão do agrotóxico, como se o Brasil estivesse liberando isso indiscriminadamente, e a questão racional de você identificar, por exemplo, que o processo de aprovação, esse sim, anterior, era nocivo à sociedade, porque demorava tanto para aprovar algo que, quando estava aprovado, já estava superado. Era a mesma coisa que você, como medicamento hoje, tomasse um medicamento que já está antigo faz 10 anos, como se isso fosse uma grande vantagem. Olha, eu estou consumindo um produto de 10 anos atrás de tecnologia. Não, está equivocado. Você tem que ter o cuidado com a técnica na aprovação, que foi mantido, o cuidado, as cautelas todas que são mantidas, mas isso não é resultado da demora. A demora não é sinônimo de qualidade. A eficiência, o cuidado com a norma técnica, os bons padrões, esses são mantidos e devem ser mantidos.
Então, veja como a questão da razão ela é bem diferente da emoção, nesses casos todos que nós citamos aqui. Ministro, mas os produtores europeus se queixam não só dos agrotóxicos, mas também dos hormônios, que a gente sabe que tem bastante, antibióticos, tudo isso. A que o senhor atribui essa péssima imagem, essa imagem negativa que o Brasil tem lá fora na questão ambiental, que foi central na discussão do acordo Mercosul-União Europeia? E um outro adendo é o seguinte: o presidente Bolsonaro convidou o presidente francês, o Macron, para fazer um sobrevoo na Amazônia de Boa Vista a Manaus, 1h30 de voo, para mostrar que não tem desmatamento no Brasil. A gente viu que tem, mesmo na casa decimal que o senhor falou, são 4 cidades de São Paulo, é o pior junho desde 2016. Aliás, não é 0,02, é 0,2. Nós vamos chegar aos números do desmatamento. Isso. Enfim, ele não vai passar vergonha com o presidente Macron do lado no sobrevoo? Ou ele não está informado do que se passa? Eu acho que ele não vai passar vergonha nenhuma. Eu voei agora do Acre até Paritins. Você só vê mata, rios, tudo preservado. Um ponto ou outro de uma cidade, de uma vila, e tudo verde, 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 verde. Você viaja na Europa essa mesma distância, é construção, 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 construção. Então veja, não é uma questão de... Não dá para comparar o território... Não, é só para a gente dizer o seguinte: veja como o tema é importante, nós estamos preocupadíssimos em ter medidas que sejam efetivas e tudo mais, porém, não podemos entrar nesse alarmismo com relação a coisas que não se verificam na prática. Então, a primeira pergunta: por que a imagem é tão negativa? Porque, primeiro, há uma questão sensível com relação à Amazônia, que ela é desconhecida, aliás, eu não diria nem do resto do mundo, ela é desconhecida da grande maioria dos brasileiros. Eu mesmo fui à Amazônia pela primeira vez já como ministro. Então, e não tenho problema nenhum em dizer isso. Aliás, eu arrisco a dizer que grande maioria dos brasileiros jamais foi à Amazônia. Portanto, tem uma visão de Amazônia muito diferente do que ela é na prática. Eu contei aqui a questão dos moradores lá do Acre. Para mim, foi uma grande experiência, e acho que se nós no Brasil não temos a exata medida da dimensão, da realidade, das coisas que acontecem na Amazônia, quiçá muito mais dos estrangeiros. Então, esse é o primeiro ponto do porquê acho que há uma distinção, há uma visão distorcida com relação à Amazônia. Segundo, há de fato, sobre o tema Amazônia, diversas pautas importantes que precisam ser elucidadas no exterior. Mostrar aqui que, vamos dizer, algumas frases que são ditas da perseguição aos índios, não é verdade. Que perseguição aos índios que tem no Brasil? Os índios no Brasil têm 13% do território nacional e 1% da sociedade. Então não tem perseguição nenhuma, é 1 para 13. Ao contrário, tem a maior vastidão per capita que nós podemos ter no território nacional e de terra indígena. Que perseguição é essa? Então, nós temos muita coisa que não é verdade que é dita lá fora, e a gente precisa ter o cuidado, a técnica, e também aqui no Brasil contar com que as pessoas façam menos campanha contra o seu próprio país. Um dos maiores focos propagadores, detratores da imagem brasileira no exterior, são muitas entidades, autores e pessoas que são do próprio Brasil. Estão fazendo, na minha opinião, e de muitos, um desserviço ao país. Vamos aos números do desmatamento? Vamos aqui, os últimos números que nós temos. Reportagem do Globo: escalada do desmatamento na Amazônia, destruição da floresta aumenta 60% em junho, na comparação com 2018. Mês de junho, 16, 17, 18, 2019, 762,3 quilômetros quadrados. Aí está o número a que se referia a reportagem. Veja que 16 é mais do que 2019. Mas eu vou uma frase aqui do ministro Augusto Heleno, que foi o comandante militar da Amazônia, vou ler na íntegra. Se você somar os percentuais que já anunciaram até hoje do desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto. Frase do ministro Augusto Heleno, do GSI, para a gente abrir essa discussão sobre a questão da Amazônia. Os colegas vão participar. Por favor, ministro. Não, veja, os números mostram, como eu disse agora, 2016 já era bem mais do que 2019. Então,
Só aqui para colocar em termos históricos, que 2016, num governo que não era do Bolsonaro, tinha 20% a mais do que o ano de 2019. Sendo que há uma questão importante nisso tudo. O quadro evolutivo, né, como eu estava dizendo aqui há pouco, o quadro evolutivo mostra pressões econômicas, pressões de extração de madeira, de garimpo ilegal, etc. sobre a Amazônia. Só que o ano não acabou, né, ministro? Não, mas isso é o mês, é o mesmo mês, mesmo mês de junho, junho. Então nós estamos travando no mesmo mês. Né? João Borges. Ministro, essa questão da imagem do Brasil, a Cristiano já se referiu, não falta ao Brasil e aí ao governo que se inicia uma clareza sobre o próprio governo, o próprio país, identificar os problemas e dizer claramente como vai atacá-los? Tem esses números aí, por exemplo. Não seria o caso de estabelecer, inclusive, uma meta de redução desse desmatamento, deixar muito claro o que é proibido, o que é ilegal e atacar com clareza essa parte legal, que ajudaria a imagem da questão aqui no Brasil e também lá fora? Não, eu concordo. Eu acho que, primeiro, as metas de redução do desmatamento já estão estabelecidas nos compromissos adotados pelo Brasil, Acordo de Paris, etc. O que me parece bastante importante, na linha do que você perguntou, é nós estabelecermos qual é a estratégia. Qual é a estratégia? Dentre outras, aqui eu vou citar algumas que são muito importantes. Os estados da Amazônia poderem promover, finalmente, concluírem os seus zoneamentos ecológicos e econômicos, os seus ZEs. Por que o ZE é importante? Porque ele delimita quais são os parâmetros de utilização de desenvolvimento econômico do Estado, permite que se faça ali um planejamento de ocupação de território, permite que a economia daquele Estado gire em torno de um planejamento e também a redução da reserva legal para fins de utilização econômica. 80% se ele não tiver o zoneamento, 50%. Por que isso é importante? Porque quando você deixa o produtor, deixa o morador, como eu já disse aqui, numa situação de ilegalidade ou de asfixiamento econômico, ele vai para a atividade ilegal. Ele não vai ver o filho dele morrer de fome sem tentar gerar alguma receita para si próprio. Então, o ZE é um passo importante. Segundo, nós temos sistemas, e aí uma integração dos sistemas do governo federal, Sinaflora, etc., com os estaduais, programas esses que integram os pedidos de manejo florestal, de utilização da floresta, são sistemas de licença estaduais e federais. Hoje as licenças estaduais não estão sequer colocadas todas elas em sistemas atualizados, confiáveis e tampouco integradas ao federal. Então o que isso gera, por outro lado, gera nas fiscalizações, sobretudo do IBAMA, a informação de que determinada área ou atividade é ilegal, quando na verdade a pessoa tem a licença ou tem pelo menos o pedido de licença. Só que o órgão federal desconhece, porque aquilo não está integrado. Então, quando você tem uma integração, aquilo permite um planejamento territorial, a colocação dessas pessoas na legalidade, parar de jogar as pessoas para a ilegalidade. Fazer também um sistema de monitoramento da Amazônia mais aprimorado, com ações como essas que nós fizemos agora recentemente do IBAMA, 17 equipes a campo e tudo, ações de monitoramento e fiscalização, né, comando e controle, mas que elas por si só não vão resolver o problema. Então, veja, ZE, planos de manejo, reconhecer que é possível e que deve haver planos de manejo, e não é simplesmente dizer que valoriza a floresta em pé. O que nós verificamos? Que havia um discurso de valorização da floresta em pé, mas subrepticiamente, de maneira disfarçada, um congelamento de todos os pedidos de licença e de manejo, quase com uma posição de dizer, olha, eu concordo, eu vou te dar licença, mas não dá licença não. Então, resultado, a pessoa vai ficando na ilegalidade, tudo que ela quer fazer não pode porque não tem licença. Quem vai ser ilegal para tudo. Em vez de ser ilegal para uma árvore, vai ser ilegal para a área toda. Então, ao invés de nós reconhecermos que é preciso dar justamente essa dinâmica, ficou fazendo um jogo de faz de conta, que é congelar de maneira inconfessada essas áreas, negando licença, negando as outorgas, e a pessoa vai sendo jogada inexoravelmente para a ilegalidade. Por outro lado,
A regularização fundiária, que foi tema que virou uma grande discussão quando a gente falou da questão do uso dos recursos para regularização fundiária. O que precisa fazer? Unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos rurais, enfim, precisa fazer a análise da cadeia possessória, da cadeia documental. O INCRA tem bons instrumentos para isso, mas precisa também de aporte de recursos para fazer uma análise jurídica e levantamento dessa documentação toda, para deixar esta área apta a ser regularizada fundiariamente. É muito ruim para essa relação do Estado com o privado, tanto no âmbito federal quanto estadual, naquele que não tem o direito de propriedade assegurado, não tem o seu domínio sobre a propriedade assegurado. E esse é um tema extremamente relevante, sobretudo, e aí diz respeito ao Ministério do Meio Ambiente, nas unidades de conservação, porque de maneira, ao meu ver, irresponsável, criou-se no Brasil durante anos várias delimitações de unidades de conservação, cuja lei determina que em até 5 anos se deva fazer a regularização fundiária, ou seja, fazer esse ajuste todo, inclusive pagando aos proprietários. Criou-se as unidades de conservação, mas no ato contínuo o Estado, o poder público, tanto federal quanto os estaduais, naquilo que lhe cabe, deram calote nos seus proprietários. Quer dizer, você cria uma restrição ao direito de propriedade, cria uma restrição territorial, mas não indeniza. Isso cria um problema enorme, porque a pessoa fala, eu não vou sair do território, a terra é minha. Se você criou uma unidade de conservação, você me paga e eu saio. Ministro. Alguns... Pois não. Ministro, eu queria continuar no desmatamento, porque o senhor parece muito confortável com esse número de 8 milhões que a gente está e acelerando, e esse dado, como é do DT, ele pode até ser superado, o dado parcial, né? Porque no PRODES ele pode até crescer quando você tem informações mais precisas. O senhor parece muito confortável com esse número. Mas, ao mesmo tempo, o senhor disse que a gente está cumprindo o Acordo de Paris. O Acordo de Paris nos leva ao desmatamento líquido zero, né, num tempo longo, mas a gente tem que caminhar para isso. E, na verdade, a gente está se distanciando, porque nos últimos anos, né, até em outros governos, começou a aumentar. Como é que o senhor vai conduzir o país, o senhor é o ministro, vai conduzir o país para esse objetivo, que é um objetivo internacional, mas é nacional também, porque a gente quer a proteção dos nossos patrimônios naturais. Isso é um desejo dos brasileiros. Então, como é que vai se conduzir para isso? O senhor parece tão compreensivo com tudo o que leva ao desmatamento. Veja, esse é um desejo de todos nós brasileiros, todos, de dentro do governo, de fora, de quaisquer, creio eu, de qualquer espectro político. Nosso desejo é de que não haja desmatamento ilegal nenhum, assim como nenhuma atividade ilegal. Nenhum de nós quer desmatamento ilegal ou atividades ilegais de qualquer natureza. Por que eu tenho uma atitude mais serena em relação a isso? Porque eu entendo que nós precisamos, embora reconhecendo de que o número do desmatamento vem crescendo nesses 7 anos, nós precisamos também encontrar uma forma de atacar a causa desse desmatamento. Por mais atividades de comando e controle que nós façamos e tenhamos e estamos nos estruturando para isso, se nós não encontrarmos um caminho de dar essa tangibilidade econômica, nós não vamos secar a fonte do desmatamento ilegal. Que tal, ministro, a gente tentar olhar o que foi feito de certo no Brasil? Porque no governo Lula reduziu de 27 mil quilômetros quadrados para 4, foi reduzindo, foi caindo, entrou nessa direção e chegou em quase um pouquinho mais que 4, e depois que voltou a subir. Por quê? Sinais foram dados de que se aceitaria, de que seria revisto os limites das unidades de conservação, dados, por exemplo, pelo governo Dilma. Foi dada a revisão, né, das unidades de conservação. Então, isso aí estimulou o crescimento. Será que a gente não deve aprender com o que a gente fez certo? Porque a gente conseguiu reduzir de forma muito forte. Olha, Miriam, não há dúvida de que as experiências positivas passadas são um aprendizado para que a gente faça as coisas corretas no futuro. A mudança de 2004, na época do governo Lula, teve uma série de fatores que não mais ocorrerão, porque
houve uma mudança de paradigma completa, novas tecnologias, um regramento jurídico diferente. São mudanças que são diferentes do momento para esse. De qualquer forma, o que nós precisamos fazer nesse momento? É encontrar definitivamente uma solução para esses povos, entendemos nós, esses povos da floresta. Nós temos uma pressão exógena ou endógena daqueles que estão lá dentro, na floresta, que não vai cessar. Por mais que se diga, e nesse aspecto eu acho que se de um lado você tem uma questão numérica, por essa questão do lapso temporal nesse governo, que você citou, mas há também, durante todo este período, um agravamento da situação, ou uma manutenção, em certos casos agravamento, da situação de pobreza da população que ali vive. Então veja como se houve uma questão numérica de contenção do desmatamento que depois voltou a crescer, também houve um prejuízo que acaba gerando resultados negativos mais à frente, de um empobrecimento, de uma contenção de um desenvolvimento econômico de uma sociedade que ali vive. Quer dizer, a pergunta é, de que forma nós podemos conter o desmatamento ilegal, mas trazer essas pessoas para um padrão de atividade econômica, para uma qualidade de vida, para alternativas de funcionamento dos filhos, dos netos que estão ali trabalhando, que lhes permita viver melhor e, eventualmente, ter menos pressão sobre a floresta. Eu acho que esse tema das unidades de conservação, você citou aqui agora, é uma questão extremamente importante ou relevante, emblemática, para nós refletirmos. Até que ponto a estipulação, vou usar uma palavra aqui mais forte, desenfreada de unidades de conservação, sem a necessária, o critério, seja de delimitação geográficas, o perímetro, ou tipo de categoria de restrição segundo o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou a regularização fundiária contribuiu para acabar com essa pressão indevida sobre a floresta. Eu acho que ela acirrou a pressão indevida. Você pretende rever? Te explico por quê, vou explicar já. O senhor pretende rever as unidades de conservação? Nós estamos revendo, na verdade, critérios, projetos, processos, Mas etapas. As atuais unidades, o senhor pretende rever os limites? Há casos, todas as questões podem ser endereçadas ao Ministério. Não há, olha, inclusive regiões diferentes do Brasil, há pressões ou há pedidos... Na Amazônia, o senhor vai fazer? Amazônia, todas. A mesma lógica se aplica a tudo. Mas o senhor tem planos de rever, então, os limites das unidades de conservação? Não, nós vamos verificar todos os questionamentos. Vou te dar um exemplo concreto. Não fala do Sul, fala da Amazônia. Não, vou falar do Pará. O governador do Pará foi ao Ministério do Meio Ambiente e pediu para que nós fizéssemos a revisão da flona de Jamanchim. Isso já até foi feito no governo Temer. O governo Temer já começou a reduzir e o senhor vai reduzir mais ainda? Não, nós vamos analisar. Nós não vamos vedar o assunto graças ao patrulhamento. Nós vamos analisar o assunto. Se houver, de fato, questões de perímetro que mereçam ser reparadas, nós vamos reparar, porque nós não vamos ser pautados por um patrulhamento ideológico em cima do Ministério. Nós vamos fazer as coisas do ponto de vista técnico. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem caso, posso citar vários aqui, em que o perímetro da unidade de conservação acabou colocando para dentro da unidade de conservação áreas de produção agrícolas anteriores, inclusive... Jamanchim não é assim. Não, estou falando de Jamanchim. Estou dizendo um exemplo que foi pedido. O senhor citou o Jamanchim. Jamanchim não é assim. Jamanchim Eles entraram depois, os grileiros entraram depois. Na parte de baixo, na parte de cima não. Há várias áreas na Amazônia em que as áreas de produção rural são anteriores à unidade de conservação. Quem delimitou a unidade de conservação desconsiderou a existência dessas áreas produtivas, ignorou essas pessoas, deu calote nessas pessoas. E o Estado não pode fazer isso. E a hora que você faz isso, você acirra a disputa sobre aquele território. E a pessoa não se conforma com uma restrição jurídica imposta à propriedade sobre a qual ela está trabalhando e produzindo. E é obrigação do Estado rever isso. Seja o perímetro, portanto, ou o nível, dentro das categorias do sistema de unidades de conservação, o nível de produção. O senhor sabe que na Amazônia o senhor vai conseguir saber exatamente se a pessoa estava antes ou depois, porque eles têm dados de anos anteriores. O MapBiomas consegue mostrar, por exemplo.
que no ano da criação, quem é que estava lá dentro e quem não estava lá dentro. É preferível consultar, né, os dados. Não, esses dados o INCRA tem, não precisa do MapBiomas. Embora a gente esteja ajudando o MapBiomas no trabalho que eles estão fazendo, há uma grande parceria nossa, eu mesmo me reuni várias vezes com o Tasso Azevedo, que é quem coordena o MapBiomas, mas nós temos o INCRA, que tem essas informações, nós temos documentos cujos proprietários ou os poceiros, seja o que for, podem apresentar. Essa lógica se coloca no Brasil inteiro, isso aconteceu no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso. Ou seja, veja que essa questão da demarcação, na verdade não é demarcação, da delineação dos perímetros das unidades de conservação, da escolha de categorias de proteção e da ausência da regularização fundiária, da seriedade para a regularização fundiária, é um problema linear, o que mostra, portanto, a irresponsabilidade em fazer isso sem pensar nas consequências ou sem ter um plano de como remediar essas consequências negativas de uma questão que foi sendo feita sem controle. O que nós estamos fazendo